que a largura do canteiro ideal é 1,10 m. O máximo que poderá ter esse canteiro será 1,20 m, senão dificulta a colheita e algum trato cultural e até a semeadura, como você está vendo aqui, se for mais largo do que 1,20 m. Então a importância de você fazer esses sulcos, está vendo aqui, 4 sulcos, espaçados aproximadamente 25 centímetros um do outro, semeia-se a cenoura. Logo após a semeadura da cenoura, que deverá ter uma profundidade, ou seja, a profundidade do sulco da cenoura deverá ter 1,5 cm, para que possa ser coberta essa semente com mais ou menos meio centímetro de terra e mais areia, como você vai ver daqui a pouquinho. Então como é que é? Quer dizer, você vai semear aqui, né? A gente está vendo o rapaz aí, está fazendo a semeadura, no caso aqui da cenoura. E depois ele vai jogar uma areia e uma terra em cima, como é que é isso? Correto, porque, como você sabe, aqui nós trabalhamos com mato, com a vegetação nativa. Então, à medida que você vai irrigar esse canteiro aqui, vai nascer uma imensidade de vegetação. Então, se esse mato nascer nos sulcos da cenoura, vai dificultar o trato cultural. Ou seja, na hora que você tirar esse matinho do sulco, você vai arrancar a cenoura juntamente com ele. Então, se você colocar essa argila com um pouquinho de areia em cima das sementes, nesse sulco onde você está vendo o rapaz semear aqui, não vai nascer mato. Então o mato só vai nascer, presta atenção aqui, Marquesa, como é que é. Então vamos supor, o mato só vai nascer nesse espaço. Aqui o sulco, onde estão os sulcos aqui, né? Um aqui, outro ali. Aqui no meio vai nascer o mato. Tá? A gente até poderia pedir para ele mostrar como é que joga essa areia com barro aí, com terra, né? Para poder se explicar melhor, exemplificar melhor para o pessoal que está vendo em casa. Quer dizer, ele vai jogar essa areia em cima que vai abafar, né, o nascimento do mato, é isso? Vai nascer apenas a cenoura. E aqui nesse meio, bastante mato. Correto. Então ele vai cobrir, como você vai ver agora. Vamos pedir para ele parar um pouquinho a semeadura ali e jogar um pouquinho de terra. Faz favor, Jorge. Então, pega aqui e joga a terra aqui, ó. Um pouquinho de terra, mostra para a câmera aqui como é que é feito o serviço aqui. É uma prática simples, Marquese. É uma prática bem simples que está ao alcance de qualquer agricultor. Vai evitar com isso a utilização de herbicidas e a proteção das mudinhas de cenoura que vão nascer com a germinação do mato lateralmente, ou seja, no espaçamento da cenoura. Essa terra aqui vai proteger, não é isso? Correto, essa terra que ele está colocando... Evitar o nascimento do mato em cima da cenoura. Exato, que essa terra é uma argila pura, que não tem semente de mato nenhum. Então, você veja bem, nesse sulco da cenoura não vai nascer mato. Então não precisa o agricultor se preocupar em ficar procurando a semente, distinguir a muda de cenoura do mato. Então ele vai se preocupar só aqui, entre esse espaçamento. E lá para os 20 dias mais ou menos, ele vai retirar essa vegetação do meio dos sulcos, ou seja, com um rastelo, tá? E vai deixar simplesmente as linhas da cenoura e cobrir imediatamente com casca de arroz. Agora essa prática é feita também para a beterraba. Lembrando bem, agora a única diferença da beterraba para a cenoura é que a beterraba, o excesso de mudas que fica aqui na linha, tá? O excesso de mudas. Então, em vez da gente fazer sementeiro, como a maioria dos agricultores faz, e transplanta as mudas para os canteiros, a gente já usa o canteiro definitivo como uma sementeira. E o excesso de mudas que está aqui no canteiro, a gente transplanta para outro canteiro. Coisa que não se pode fazer com a cenoura, porque a cenoura não se transplanta. A cenoura, no caso, vai ficar aqui. Só vai ter que tomar cuidado com o mato, né? Da palha de arroz. Sim, a cenoura a gente faz o ralheamento da cenoura. Lá para os 25 dias, mais ou menos, a gente faz o ralheamento da cenoura, tira o mato de cima do canteiro com um rastelo, cobre com casca de arroz e deixa o mato da lateral. Agora, lembrando bem, o ralheamento da beterraba, as mudas que saem daqui, o excesso de mudas vai para outro canteiro. O da cenoura já não serve. E você já tem um outro canteiro de beterraba aí que dá para mostrar, né? Correto, tem o da cenoura e tem o da beterraba já no estágio inicial, mas que já dá para ver as mudinhas. Nós vamos vê-los lá na frente agora. Então vamos até lá. Vamos lá. Só os canteiros a gente pega... Vamos lá, Marquinhos? Enquanto descer lá, aproveitar mais um pouquinho.
Nossa, nós estamos vendo aqui que você utiliza um sistema diferente para o plantio aqui de hortaliças, no caso dessas que você utiliza copinhos para depois replantar lá na horta. Esse sistema com jornal, por que esse sistema? Como é que funciona? Bom, esse sistema eu acho que é muito prático, apesar de dar um pouquinho de trabalho no início, mas o agricultor tem um lucro no final das contas, como se diz, né? Porque o agricultor, ao levar essas mudas plantadas num copinho de jornal para o campo, ele tem a vantagem de não precisar replantar suas culturas. Porque ao levar as mudinhas de raiz nua para o campo, se der um dia de sol, ele precisa estar irrigando aquelas mudinhas o dia inteiro. E mesmo assim ele ainda arrisca de perder 20 a 30% dessas mudas. Enquanto que nesse sistema, as mudas plantadas no copinho do jornal evitam que essas mesmas mudas lá no campo sofram qualquer problema, ou seja, qualquer perda. Então praticamente as perdas dele, digamos que de 100 mudas que ele planta, ele perde 2 a 3. Então é um negócio altamente rentável que vale a pena fazer. E também tem uma outra vantagem importante. Não precisa esperar a decomposição da matéria orgânica. Vamos supor que um agricultor tenha um esterco, ou qualquer material, digamos, até pode ser de galinha, ou de curral, seja lá o que for. Então não precisa esperar essa matéria orgânica se decompor na cova, porque ele pode levar diretamente essas mudas e colocá-las direto nas covas de plantio. Com jornal e tudo? Com jornal e tudo. Então vai um bloquinho de terra, deixa eu mostrar para você aqui, Marquese. Paulo, vamos ver aqui, ó, o Nasser vai mostrar aqui. Então veja bem aqui. Esse aqui no caso são muda de repolho, né? Ela está com 3 dias aqui de transplantada. Então a gente espera mais uns 6 a 7 dias, após o pegamento total, ela começa a emitir nova brotação, como você está vendo, já está vindo aqui. Quando ela estiver no estágio de pegamento total, já começa a soltar suas raízes dentro desse bloquinho de terra, ela é levada diretamente para o campo. Então veja só, ela tem reserva suficiente e você não mexe com as raízes das mudas também. Então essa muda não vai estressada, enquanto que o agricultor normalmente leva essas mudas nuas para o campo. Quer dizer, de raiz nua, né? Para o campo. Enquanto que aqui ela tem a proteção desse bloco. E vamos supor agora que dentro dessa cova que ela é colocada, essa matéria orgânica em volta dela não esteja totalmente decomposta, ou seja, esterco verde. Então ela não sofrerá queimamento nas suas raízes, não serão queimadas as suas raízes. Por quê? Porque esse bloco ainda as protegerá. Então à medida que ela vai emitir essas raízes, ela vai absorver a orgânica. Concluindo isso quer dizer que nós não forçamos a planta a aproveitar essa matéria orgânica. Ela sabe o momento exato de aproveitar os nutrientes existentes naquela matéria orgânica. Quer dizer, a hora que ela for para o campo, o agricultor vai colocar ela inteirinha, assim, vai abrir uma cova desse tamanho, seria isso? E colocar ela inteira assim, com toda a matéria orgânica que ela já tem aí. Exato, como se estivesse plantando uma muda de café. Só que a diferença entre o plantio da muda de café, que é plantada no recipiente plástico, tem que ser tirada. E esse não precisa de tirar? Não, de maneira nenhuma. Já o próprio jornal já é um adubo para a terra, porque nada mais é do que uma celulose retirada das próprias árvores, né? Então esse jornal vai se decompor na terra. Então o trabalho aqui simplesmente só encher as sacolinhas de terra e passar as mudinhas para cá, tá?